Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos nossa aula com língua portuguesa. Na aula de hoje nós iremos realizar as atividades das páginas 14 e 15 do livro didático e também as páginas 8 e 9 do livro de atividades de vocês. Hoje nós iremos falar sobre substantivo. O que é um substantivo? Lembram? Nós estudamos sobre os substantivos no volume anterior. Substantivo é a palavra que nomeia seres, objetos, pessoas, cidades, sentimentos, enfim, é a palavra que nomeia tudo aquilo que existe ou que imaginamos existir. Nós vimos também que os substantivos eles podem ser próprio ou comum. Quando ele é próprio? O substantivo é próprio quando está nomeando nomes de pessoas, cidades, ruas, países. E quando ele é comum? Quando ele nomeia um determinado conjunto de objetos em comum, por exemplo, mesa, cadeira, lápis, apontador. Então, esse é um substantivo comum. Os substantivos próprios nós sempre iniciamos com a letra maiúscula, certo? Na aula de hoje nós iremos falar sobre substantivo e vamos classificar ele em número, ou seja, em quantidade, em singular e plural. O que é um substantivo singular? Singular é quando o substantivo refere-se a apenas um objeto, a apenas uma pessoa. E plural é quando a palavra, o substantivo, refere-se a mais de uma coisa, mais de um objeto ou mais de uma pessoa, ok? Vamos agora às atividades? Vamos lá. Na página 14 de vocês, nós iremos ver aqui substantivo singular e plural. Aqui nós temos uma atividade, é um trecho do conto que nós já lemos anteriormente, A Lebre e o Gênio da Selva. Veja só, trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Na atividade A, você vai pintar o substantivo que nomeiam os animais. E na atividade B, você vai organizar esses nomes que você pintou, esse substantivo, organizando na tabela de modo que a primeira coluna fiquem o substantivo que indica apenas um ser e na segunda tabela os substantivos que indicam mais de um ser, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos ler, acompanhem comigo. Dependendo do número de elementos que indicam, o substantivo pode ser classificado em singular ou em plural, como eu disse anteriormente. Singular, quando a palavra indica um único ser. Aqui nós temos um exemplo, a serpente, é uma única serpente. E plural, quando indica mais de um ser. Nós temos aqui os passarinhos. Nós percebemos que é mais de um passarinho. Então, esse substantivo está no plural. Aqui na página 15 de vocês, vamos para a atividade número 2. Complete a legenda das imagens com singular ou plural dos nomes. Então, nós temos aqui as imagens, vocês irão completar com singular ou plural. Nós temos aqui o leão, quando estamos nos referindo a mais de um leão, como que nós falamos? As serpentes, quando estamos falando sobre uma só serpente, como que nós falamos? E assim por diante, nós temos aqui a lebre e os baobás, certo? Vamos agora ao livro de atividade de vocês.
Aqui no livro de atividades, nós temos aqui uma regrinha sobre o plural e o singular. O plural dos substantivos normalmente se faz com acréscimo de S ou no final das palavras, mas existem outras terminações que formam o plural, como is e és, tá bom? Veja a seguir alguns exemplos. Plural dos substantivos. Quando vocês irão usar is e quando irão usar eis? Aqui nós temos aqui uma dica muito importante. É importante que vocês anotem essa dica. Nos substantivos terminados em ao, el, ol e ul, nós vamos formar o plural trocando essas terminações por is. Então, aqui nós vemos exemplos. Nós temos aqui o substantivo anel, terminado em el. Então, quando formos passar para o plural, vai ficar anéis. Veja que substituímos a terminação el por is. Anéis. Veja que o substantivo papel, terminado também em el. Substituir o el por is, vai ficar papéis no plural. Quando devemos usar a terminação es no final dos substantivos plurais? Vamos à dica. Substantivos paroxítonos terminados em il formam seu plural trocando il por es. Nós temos aqui um exemplo. Réptil. Nós vamos trocar a terminação il por es, vai ficar répteis. Mas quando sabemos se a palavra é paroxítona? Vamos à dica. Nós iremos estudar as palavras paroxítonas, oxítonas e proparoxítona um pouco mais à frente. Por enquanto, vamos anotar aqui a dica. Paroxítona é a palavra que tem a penúltima sílaba tônica. Tônica quer dizer forte. É a sílaba que falamos com maior intensidade, com mais força. Temos aqui a palavra réptil. Réptil. Observe que falamos a primeira sílaba, certo? Com mais intensidade. Réptil. Então, nós temos aqui a separação de sílabas e vamos contar. A última sílaba é til e a penúltima sílaba rép. Então, nós temos aqui uma palavra paroxítona. Portanto, quando formos colocar para o plural, ela deve terminar em es. Atividade número 8. Leia essas duas palavras, africano, africanos. Qual é a diferença da grafia entre esses dois substantivos? Qual é a diferença? O que mudou entre um e o outro? Aqui na letra B, você vai ligar as colunas de acordo com as suas definições, certo? Sobre singular e plural e também a letra C. Vamos agora à página 9. Aqui na página 9, continuando as atividades, vamos ler aqui um trecho do conto O Tambor Africano. O macaquinho de nariz branco ficou contente da vida. Agora você vai reescrever esse trecho, passando a palavra em destaque, em negrito, para o plural, certo? Atividade número 10. Você vai assinalar com o X os substantivos que formam plural com as terminações is e es, ok? Essas são nossas atividades de hoje. Espero vocês na nossa sala virtual e até a próxima aula.